é sempre para mim um privilégio pregar. Eu acho que onde me sinto muito abençoado quando estou pregando, que Deus me abençoa. É um ditado que diz assim: quem parte e não... Como é que é? Quem parte... Alguma coisa está errada nisso. Quem parte, reparte. Quem parte, reparte. Não fica com a melhor parte, ou é bobo ou não tem arte. Né? Então, na realidade, irmãos, quem prega, quem reparte a palavra de Deus, sempre fica com a melhor parte. Na Bíblia não está escrito que aconteceu com aqueles 12 cestos que Jesus, na multiplicação, sobraram. Ele fez de forma tão abundante, porque alguns tontos parapsicólogos modernos dizem que Jesus foi um grande ilusionista e ele conseguiu fazer com que aquela multidão se sentisse saciada. Eles não comeram pão, coisa nenhuma, mas se sentiram saciados. Jesus, sabendo que haveria uns tontos que pensariam assim, fez para sobrar. Tinha gente no outro dia, daí não sei quanto, ainda comendo do pão que ele fez e multiplicou e sobrou. Mas na Bíblia não fala o que fizeram com o que sobrou. Alguns acham que cada apóstolo levou um cesto, mas eu tenho segurança de que aquele menino, que o único que tinha comida naquele lugar, naquela tarde daquele dia, aquele menino levou um dos cestos cheios para casa. Porque quem parte não reparte. Ou como é que é? Esquece. Tudo bem. Então nós estamos aqui desde sexta-feira e fomos muito abençoados pelo tempo juntos. Muitos irmãos estiveram neste tempo de reflexão. Eu acho que nós vamos ter, com o passar dos anos, nós vamos ter que mudar a forma do nosso culto. Nós temos esta forma em que vocês apenas ouvem e um pregador fala. Eu acho que vamos ter que criar uma nova forma de resposta, de deixar as pessoas também se expressar. Eu tive uma experiência há vários anos atrás, nos Estados Unidos, muito interessante. Deus nos usou para iniciar, ajudar a fundar uma igreja lá. E eles praticam uma coisa muito interessante lá. Depois da pregação, eles têm um período que eles chamam de catequese. Vamos fazer catequese. E aí abre para o povo, não para o povo fazer perguntas ao pregador. Não é para tirar dúvidas. Cada pessoa se levantam e dizem o que os abençoou naquela pregação. O que ficou. Eu fui tão abençoado porque ficou toda a pregação no povo. Não ficou tudo em um. Ficou tudo em pedaços da pregação. Na realidade, ao final daquela pregação, toda a pregação tinha ficado naquele povo. Muito interessante. Então o povo retendo e ruminando. Você sabe o que é ruminar? É o sistema digestivo do boi, né? Da vaca. Você olha para o pasto assim, tem vaca mascando chiclete o dia inteiro. Porque
eles não têm o mesmo sistema digestivo que nós. Eles comem, engolem a comida e depois volta para ser remoída. Meditação é o mesmo que ruminação. Nós vamos pregar aqui hoje. Se você não ruminar isso, você não vai retirar os alimentos daquilo que você recebeu, porque vai sumir rápido. Você vai conseguir lembrar as ilustrações, talvez se lembrar, mas vai perder, vai ficar, alguns dizem que fica apenas 10%. Então é muito importante a ruminação. Nós temos que criar um sistema de ajudar as pessoas a ruminar, a não sair ali e já deixar que aquela palavra seja roubada da sua mente, do seu coração. Então nós tivemos esses 4 encontros refletindo sobre a relevância da igreja para os dias de hoje. Como é que uma igreja pode ser relevante numa sociedade agonizante, uma sociedade enferma? Que diferença essa comunidade aqui pode fazer de fato, onde o povo está? Então, eu quero terminar esses encontros com um texto magnífico da Epístola de Paulo aos Filipenses. Abram suas Bíblias em Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 11. Eu tenho uma ovelha aqui, Wagner, quero apresentar Wagner, fica de pé, Wagner. Wagner é vizinho aqui do bairro, e minha ovelha lá na Igreja Batista da Redenção. E hoje estive com ele, disse, eu vou lá à noite. Tudo bem, você vai gostar daquele povo lá, só fico com medo de perdê-lo para vocês. Né? Ele é membro da nossa igreja há muitos anos, e é vizinho aqui no bairro, vai ficar gostando muito de vocês, e a gente corre esse risco, né? O irmão se colocou de pé, eu vou pedir para todos se colocarem de pé. Pati, eu quero ler apenas os versículos 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, a tradução mais literal seria, não se agarrou aos seus direitos de ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Amém. Oh Pai, nós cremos nas promessas que o Senhor nos fez. Nós cremos que o Senhor está entre nós. Nem sempre sentimos, mas cremos, mesmo sem o sentimento, de que o Senhor está aqui. E
nós chegamos aqui, Senhor, não para ouvir uma pessoa, não é para ouvir um pregador, nós queremos ouvir o Senhor, porque só o Senhor sabe que cada pessoa aqui realmente precisa. Só o Senhor sabe que tudo e cada um aqui chegou nesta noite. Só o Senhor sabe a dor, os conflitos, as necessidades mais íntimas, as dúvidas. Só o Senhor conhece. E nós estamos aqui desejosos de que a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, para o nosso caminhar, luz que ilumina o nosso caminhar, venha nos ajudar. Nós te pedimos isso, que o Teu Santo Espírito ilumine nossas mentes e corações nesta noite. Amém. Para que sejamos tocados pela Tua graça e voltemos para casa diferentes. Nós te rogamos isso em nome de Jesus. Pode se sentar. Por que será que a ordem que recebemos neste texto, a ordem da palavra de Deus é no sentido de termos o mesmo sentimento que houve em Jesus e não o mesmo pensamento? Muitas vezes tenho a impressão de que nossos estudos bíblicos, nosso labor teológico, até mesmo nas universidades, nas faculdades teológicas, tem visado nos levar a ter o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. No entanto, o texto aqui não está falando de pensamento. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque na realidade nós não somos o que nós pensamos. Nós somos o que nós sentimos. É através dos nossos sentimentos que expressamos o nosso ser real. Nós podemos viver camuflados só no mundo das ideias, discutindo altas teologias. Podemos nos reunir domingo após domingo e fazendo reflexões teológicas profundas, bíblicas, de tal maneira que crescemos no nosso entendimento, sem contudo abrirmos as comportas da nossa alma, sem nos tornarmos de fato pessoas reais, represando todo tipo de enfermidade espiritual que muitas vezes vai lentamente nos destruindo. O alvo desses dias de reflexão que tivemos aqui é no sentido de termos relevância, de sermos uma comunidade saudável, que desejamos de fato não é ser um corpo apenas vivo, que uma pessoa pode estar viva, mas na UTI, só sobrevivendo. Da mesma forma, uma igreja, ela pode ser uma igreja até numerosa, ela pode até ser uma igreja que tem programas muito interessantes e bonitos, teatro, música.
e estar apenas sobrevivendo. Não, você toma um pulso, está fraco. Nós precisamos, e Jesus quer nos trazer para a luz e lidar conosco esses nossos quartos fechados, para que nós possamos chegar a ter o mesmo sentimento. Este, portanto, é um texto que nos chama à autenticidade. Jesus nunca se camuflou, tudo nele era real, não havia nele subterfúgio, ele era dominado por um sentimento. E qual era esse sentimento? O sentimento de servir, o sentimento de servir e não de ser servido. Foi isso que moveu Jesus em todo o tempo. Era dessa maneira que ele olhava para as pessoas, não esperando o que essas pessoas poderiam lhe ser úteis, mas como ele poderia servir. E a palavra está nos desafiando e nos chamando para termos o mesmo sentimento que houve em Jesus, o sentimento de servo. E ele, para ilustrar este tema tão magnífico das Escrituras, ele nos deixou, e a maneira que ele mais empregou para ensinar, para atingir o nosso entendimento, para atingir o nosso pensamento, porque a verdade tem que começa pelo entendimento, mas tem que chegar no coração e se tornar sentimento. E Jesus, a metodologia que ele mais usou para comunicação, para atingir os nossos pensamentos e chegar aos nossos sentimentos, foi através de parábolas. E ele nos deixou uma magnífica parábola para lidar com esta questão do sentimento de servo. Vamos abrir nossas Bíblias nesta parábola que está em Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. E nós vamos encontrar aqui alguns personagens que vão ser muito importantes para a nossa reflexão nesta noite. Lucas 10, 25 a 37. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E lhe disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Nós, depois da reunião de hoje de manhã, fomos para o sepultamento do sogro do meu filho. Este homem foi um seminarista católico e este homem sofreu a vida inteira por nunca ter enxergado a graça. E ele se esforçava de todas as maneiras para se melhorar, para conseguir ter segurança de vida eterna. E ele nunca teve essa segurança em toda a sua vida. Um homem que viveu sofrendo, com tremenda culpa por ter deixado de fazer os votos para ser padre e ter se casado, sempre se achando inadequado e não conseguindo ter esta paz. E parece que pouco antes de morrer, Deus usou alguém, e acho que foi a sua filha, para chegar no seu coração e receber dele a palavra de que ele estava se rendendo a Jesus. Então, lá dentro de todos nós, a mesma
indagação deste homem que procurou Jesus aqui. Esse era um homem culto, intérprete da lei, era um homem religioso, que conhecia as Escrituras do Velho Testamento. E ele chega a Jesus, mas com uma motivação errada. Ele chega a Jesus para colocá-lo em dificuldade. Diz o texto, para pô-lo a provas, para ver como que Jesus ia se sair. Mestre, que farei? As pessoas estão sempre pensando, o que eu tenho que fazer para ir para o céu? Talvez haja aqui alguém que ainda esteja com essa indagação, o que eu tenho que fazer para ir para o céu? Esperamos que até o final desta pregação você já sabe o que tem que fazer. Mas aquele homem chega para Jesus com esta indagação. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Ele sabia que aquele homem conhecia muito bem a lei. Como interpretas? A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, por quê? Porque ele sabia que ele não fazia isto. Ele sabia que ninguém dava conta de amar a Deus dessa maneira, e mais importante ainda, sabia que não dava conta de amar o próximo como a si mesmo. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Mas quem é o meu próximo? Que eu tenho que amar como amo a mim mesmo. E Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou de perto, e vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos. É uma expressão que nós não usamos mais. Pensar os ferimentos era tratar dos ferimentos. Pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai, procede tu de igual modo. O que será que as pessoas querem dizer quando afirmam ter uma determinada filosofia de vida? Filosofia de vida não é o que
pensamos o mesmo o que cremos. Filosofia de vida é aquilo que praticamos. Quando alguém diz ter uma determinada filosofia de vida, significa que ela está dizendo que ela pratica determinada coisa. Não é que ela acredita numa determinada coisa, nem tampouco que ela compreende determinada questão. Então, filosofia de vida significa aquilo que nós praticamos. Nesta parábola, nós vamos encontrar, através dos personagens dessa parábola, 3 diferentes filosofias de vida. E nós vamos tentar nos enquadrar aqui hoje pela manhã, nesta noite. Você vai ser constrangido a pensar com sinceridade qual tem sido a sua filosofia. A primeira filosofia que é evidente aqui no texto é a filosofia dos salteadores. Aqueles homens que abordaram aquele homem que estava, aquele homem que viajava, era um judeu, que estava naquele percurso. Salteadores vieram e dominaram aquele homem, bateram muito nele, deixaram o semi-morto, roubaram tudo que ele tinha, deixaram aquele homem quase morto à beira da estrada. Qual era a filosofia daqueles salteadores? Eles viviam uma filosofia de vida. A filosofia que eles viviam era a seguinte: que é teu, é meu. O importante para aqueles que vivem essa filosofia é ter bens e não ser bom. Esta é a filosofia do mundo cão em que nós estamos vivendo. O importante é ter, não importando como ter. Eu não tenho que ser bom, eu não tenho que ser honesto, eu tenho que ter coisas, pois é através do ter que eu serei reconhecido e valorizado e honrado. Se eu tiver o carro novo, se eu tiver determinada marca de automóvel, se eu morar de uma maneira tal, se eu tiver isto ou aquilo outro, as pessoas vão me valorizar, eu vou ser reconhecido. Vocês já perceberam como é que os pais hoje instruem os filhos na busca de uma profissão, de um curso, de uma faculdade, ou de um preparo para o futuro? A maioria dos pais orienta os filhos no rumo de uma profissão que vai lhe ser rentável, que possa lhe dar status socioeconômico, que vai poder lhe dar condições financeiras boas. A preocupação, e essa a principal filosofia que está por trás, que o importante é ter. Mas nós não nos identificamos com os assaltantes, os salteadores. Mas nós estamos num país que está afundando, apodrecendo. Por quê? Porque a começar das elites dominadoras desse país, quem está na regência, nos cargos públicos, vivem essa filosofia. As pessoas que procuram cargos públicos não estão pensando em como irão servir melhor as pessoas, mas em como eu tirarei vantagem. E nós estamos vendo nos dias de hoje uma presidente e não presidenta. Presidenta é um erro crasso, porque o presidente é comum de dois, é o presidente e a presidente. Então, se você quiser saber essas discussões que têm acontecido, quem que é adepto da Dilma, é só ouvir se ele fala presidente ou presidenta. Tá? Ela exigiu que todos a tratassem de presidenta. Então nós teríamos que falar também de adolescenta. Seria o adolescente, a adolescenta. É assim, tá?
Nós estamos mergulhados hoje e o país está apodrecendo por causa de pessoas que assumem cargos públicos, e a função desses cargos públicos seria, a política deveria ser voltada para o pobre, no sentido de dar ao pobre dignidade, mas as pessoas que estão ocupando esses cargos têm esse discurso, mas a filosofia que está por trás é como levar vantagem. É impensável um presidente sair da presidência de um país rico. Não pensem vocês que a discussão está em cima daquele sítio de Atibaia, nem do apartamento que ele considerou um triplex de Minha Casa Minha Vida. Por trás estão os laranjas dos seus filhos que ficaram milionários. Nunca ouvi falar de uma palestra que você recebe por ela $200.000 por uma palestra. Nós estamos então vivendo um momento dramático no nosso país. Eu li 3 semanas atrás no New York Times, um dos maiores jornais do mundo, que esta questão da Petrobras é a maior desvio, maior roubo, maior crime da história dos países modernos, em todo o mundo. Mas nós ficamos chocados com isso. Devemos ir para as ruas, sim. Convoco vocês, se tiver outro chamado para a rua, eu quero ver vocês na rua. Eu fui para a rua, porque nós estamos indo na rua, é para dizer assim, olha, nós não aguentamos mais isso, esse país vai afundar se esta camarilha de roubadores continuar enchendo os seus bolsos. Qual é a filosofia que está por trás dessas mentes? Uma pessoa assume um cargo público vivendo essa filosofia, o que é teu é meu. Mas isso acontece em muitos outros escalões, e talvez nós aqui nos sintamos salvaguardados, pensando, não, eu não tenho esse pensamento, eu não tenho este sentimento. Se para ter for necessário pisar no meu semelhante, é isso que irei fazer. Essa é a filosofia dos salteadores. Mas eu não penso que Jesus, nesta parábola, estava querendo dar este enfoque para que os governos de então propiciassem melhores garantias dos viajantes nas estradas. Eu acho que Jesus queria especialmente atingir o segundo grupo. A segunda filosofia é a filosofia dos religiosos. Essa filosofia está demonstrada aqui através de 2 personagens, o sacerdote e o levita. Qual era a filosofia do sacerdote e do levita? Eles viram o homem caído, mas passaram de longe. O sacerdote desceu do culto, tinha pregado uma mensagem maravilhosa sobre o amor ao próximo, tinha dado explicações fantásticas, estava com o coração ainda enlevado por aquela pregação. Quando está indo em direção, porque ele morava não em Jerusalém, ele morava numa vila em Jericó, que ficava uns 12 quilômetros de lá. Quando ele está descendo para Jericó, eis que ele se depara com aquele quadro de um homem ensanguentado na beira da estrada, caído. Ele pensa, não posso me envolver, porque eu tenho um estudo bíblico daqui a pouco em Jericó.
deixou o homem cair do lado. Daqui a pouco veio um levita. Levita era do coral. Levitas eram os que se dedicavam ao culto e a tantas partes do culto. Então imagina que aquele levita era do coral, era um tenor. E eles tinham feito uma cantata maravilhosa sobre a Páscoa. E lá vinha aquele levita cantando pela estrada, quando vê o homem caindo lá. E ele pensa, eu não posso me envolver porque eu tenho um ensaio daqui a pouco em Jericó. Passou de longe. Qual era a filosofia dos religiosos que Jesus está denunciando aqui? O que é meu, é meu. A filosofia dos religiosos, para os religiosos, o importante não é ser bom, é parecer bom. Tem muita gente religiosa que vive essa filosofia de ter uma capa bonita que parece ele ser uma boa pessoa. O que é meu, eu não me envolvo. Jesus, nesta parábola, desnuda muitas das nossas práticas religiosas que não passam de esforços vãos para parecermos bons. A igreja tem se tornado uma comunidade de enfermar mais, porque temos que parecer bons e então nos camuflamos. Todo domingo chegamos aqui arrumadinhos, bonitinhos, cheirosinhos, cumprimentamos uns aos outros com amabilidade, aleluia, glória ao Senhor, tudo bem, e nós parecemos ótimos. Conta-se de uma mulher que estava levando a cama lá para o templo da igreja, a cama, e perguntaram para ela, onde a senhora vai com essa cama? Eu vou lá para a igreja, porque lá meu marido é ótimo, eu vou morar lá. Aqui dá para a gente se camuflar, aqui dá para parecermos bons, e Jesus está denunciando isso. Aqueles que vivem essa filosofia do que o que é meu, se tornam enfermos. E nós temos que aprender a distinguir entre religiosidade e espiritualidade. Religiosidade prima pela forma. Então é muito importante um local bonito, é muito importante um coral lindo, é muito importante a forma que é importante, mas espiritualidade prima pelo conteúdo. A igreja, no projeto de Jesus, visa a espiritualidade e não a religiosidade. A religiosidade mata, pois gera comportamentos falsos. Mas a verdadeira espiritualidade faz da igreja uma comunidade terapêutica, uma comunidade de pessoas que falham, uma comunidade de pessoas que têm a coragem de admitir: eu não dou conta, eu erro, eu não consigo amar o meu próximo, eu não tenho que parecer, eu tenho que ser real. Deus está à procura de gente real. Tenho falado repetidas vezes, o genuíno discípulo de Jesus não é aquele que não erra, é aquele que aprende a consertar. Então, ser religioso é viver essa filosofia, você centrado em você, que é meu, o resto que se vire, eu cuido de mim. Nós estivemos em Portugal 3 meses pregando lá, descobrindo que o português vive assim.
em muitos cafés em Portugal. Todo quarteirão temos 10 cafés. As pessoas se encontram somente nos cafés. Nunca convidam ninguém para casa. E eu, profeta, o púlpito, cheguei lá, pregando na Convenção Batista de Portugal. Eu levanto e digo assim: olha, eu sou duas coisas de vocês lá no Brasil. A primeira é que vocês não gostavam de abraçar, mas desde que eu cheguei aqui já recebi muito abraço, estou gostando. Mas eu soube também uma outra coisa, faz parte da cultura de vocês, não ir à casa dos outros. E vocês têm que quebrar essa cultura. Porque Jesus mandou que nós fôssemos às casas uns dos outros, que hospedássemos pessoas, que nos visitássemos uns aos outros. Ser cristão é ter a porta da casa aberta para receber, mas também sair da casa para ir à casa do outro. É relacionamento. Não é cada um vivendo na sua individualidade. Se você quer ser cristão de verdade, você tem que vencer esta barreira de ficar isolado no seu cantinho. Eu creio que essa filosofia é que explica todas as nossas disputas. Nós temos que competir para provar que somos bons, que somos melhores do que o outro. Cada um vive a sua vida. Eu não preciso de você, eu não quero que você precise de mim. Eu não vou na sua casa, eu não quero que você também venha na minha. Religião é coisa de domingo lá no templo. A igreja começou, não foi assim. Começou de casa em casa. E se reuniam no templo, sabe onde era no templo que eles se reuniam? Na praça. Não era mais dentro do templo, porque dentro do templo não poderiam ter um culto a Jesus. Eles se reuniam na praça, num lugar chamado Pórtico de Salomão. O foco principal do texto está na terceira filosofia, que é a filosofia do genuíno cristão. Jesus coloca na estrada agora, na sua história, um samaritano. Quem era o samaritano? Era um inimigo daquele cara caído lá no chão. Aquele cara lá no chão, o judeu, desprezava os samaritanos. Havia um racismo muito grande entre eles. E aquele homem caído lá era um judeu. E o samaritano tinha na sua estrutura tudo para deixar aquele cara caído. Bem feito, judeu, fica aí. Você vive zombando de nós, agora é sua vez, fica aí. Mas a palavra diz que aquele homem passou perto, se aproximou, tomou conhecimento do problema, verificou que o homem ainda estava vivo, tomou-lhe o pulso, estava vivo, cuidou dele ali, colocou na sua montaria, deve ter dado muito trabalho, levou cuidadosamente para uma hospedagem. E ali cuidou daquele homem, passou a noite com aquele homem, cuidando dele. E no outro dia teve que viajar, deixou sob os cuidados do dono da hospedaria e disse: tudo que você gastar, eu pagarei na volta. Ele era conhecido certamente daquela pessoa. Tudo que você gastar, põe na minha conta. Jesus disse: quem foi o próximo? Disse: foi esse que estava ali. Qual era a filosofia do samaritano? O verdadeiro cristão. Que é eu? Meu dinheiro é teu. Meu tempo é teu. Meu esforço é teu. Eu estou aqui para servir. Meu nome é servo. O seu bem-estar é a minha preocupação. Isto é a fé cristã.
Ser servo é se doar. Viver é uma doação. Viver é para fora. Vocês já viram algum pé de laranja comendo as próprias laranjas? O pé de laranjas dá laranjas dos outros. Vida é isso. Quando eu me volto para dentro é morte. Quando nós nos autocentramos, acabamos declarando nossa falência. Quando eu vivo preocupado, olhando para os outros apenas da perspectiva do que é que os outros podem me ser úteis, eu declaro a minha falência, eu parei de viver. Eu tenho descoberto que um problema da chamada terceira idade, vejo vários irmãos aqui da terceira idade, e eu também já estou nela, eu digo brincando que quando eu vou numa fila de banco, que há um monte de gente, eu entro na frente do mundo, eu falo assim, desculpa, mas eu já estou na prorrogação. A única vantagem da terceira idade é que a gente entra na frente. Eu fui pregar num congresso de terceira idade, aí eu comecei falando assim, vamos primeiro de tudo acabar com a hipocrisia, porque aqui diz congresso da melhor idade. Melhor idade, coisa boa. É hipocrisia. Mas eu tenho percebido que o principal problema da terceira idade, sabe qual é? É que as pessoas chegam no momento em que elas pensam assim, agora eu posso esperar que os outros me sirvam. Quando a pessoa chega nesse ponto de ficar esperando que filhos o sirvam, que pessoas o sirvam, essa pessoa declarou sua falência. E ela vai viver uma vida frustrada. A Bíblia diz, a palavra diz que o justo na velhice ainda dará frutos. Por quê? Porque viver é doação. Eu espero pela graça de Deus até chegar ao fim, até a partida, que eu possa me doar às pessoas. Eu não quero olhar para filho esperando o que pode me fazer. Eu sei que eu posso me doar a eles. Nós, quando temos lembrança do meu sogro, todas as lembranças que temos deles como casal, foi um casal que até ao fim se doaram às pessoas. A casa deles vivia cheia de gente, por quê? Porque quando chegava alguém lá, ia a Dona Maria para a cozinha, era uma habilidosíssima cozinheira e fazia coisas maravilhosas. Ela estava sempre preocupada em servir as pessoas, igualmente ele. Nunca, quando os visitávamos, e éramos bem frequentes em determinada época da nossa vida, nunca dormimos, a não ser na cama deles. Nós deixávamos sua cama, iam dormir numa cama de solteiro, agarradinhos dois, e deixavam a sua cama para nós. Eles nos ensinaram a fazer isso com as pessoas que vão lá em casa. Você for em casa, vai dormir na nossa cama. Agora eu tenho uma casa muito grande, que dava tudo, botava um monte de cama. Mas o meu sogro não tinha uma casa com muitas camas, e o melhor quarto era o dele, então ele dava para nós. É isso que Jesus está dizendo. O processo para nos tornarmos servos em 3 fases. Entra pela mente. Essa compreensão está chegando aos irmãos pela mente. Você está captando esses conceitos e eu quero crer que você quer ter o mesmo sentimento. Você ainda não o tem, você pode estar tendo a partir de agora a compreensão. Viver realmente é doação. Eu quero isso. Eu quero que a minha vida também seja uma doação, mas isso ainda está no nível dos pensamentos. Isso tem que descer do pensamento para os joelhos. É através de uma vida de oração que nós vamos começar a ruminar esta verdade de nos doarmos aos outros.
e chegando ao coração se torna sangue em nossas veias e células do nosso corpo, e aí se torna parte de nós, se torna nosso modo de viver, e este é o alvo de Jesus para todos nós. Este é o alvo de Jesus para esta comunidade ser relevante neste lugar, só através de doação, de serviço a essa comunidade. Os irmãos deveriam descobrir as necessidades desta comunidade para os irmãos servidos. Descubram aqui e façam o que for possível para servi-los. Eu vi de uma igreja esses dias, aqui em Belo Horizonte, que vários membros da igreja estavam saindo do bairro onde estava a igreja, fazendo um trabalho de pesquisa de Zika vírus e essas coisas, ajudando as famílias a tratar do problema dessa epidemia que sai. Indo nas casas. Descubram aqui se tem mães solteiras que não têm onde deixar suas crianças. Façam projetos de como poderão abençoar essas pessoas. Há mil maneiras dessa igreja olhar para fora. Não é só sair lá fora e dizer Jesus morreu para salvá-los. Temos que fazer isso, mas temos que fazer isso servindo as pessoas, amando as pessoas. E amar as pessoas não é bater nas costas, vai em paz, Deus te abençoe. É se doando às pessoas. Vocês querem fazer diferença nesse lugar? Deus está chamando esta comunidade para ser uma comunidade de servos. É isso que é a genuína fé cristã. É doação, não é barganha, nem é barganha com Deus, não é fazendo isso para Ele me dar a vida eterna, é por gratidão, porque Ele já me deu a vida eterna. Eu não estou comprando a salvação. A salvação é dádiva gratuita. Ninguém vai comprar a salvação por fazer obras de caridade, mas porque Ele já me deu graciosamente, porque Ele já deu tudo. Eu quero também dar. Eu quero ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se fez servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Você quer seguir a Jesus Cristo? É para se doar. Isso é para o casamento, isso é para ser marido, isso é para ser esposa. A vida conjugal, se o marido fica esperando sempre ser servido, porque ele é o cabeça. O marido é o cabeça da esposa, cabeça do lar. Então ele chega em casa, mulher, cafezinho, por favor, jornal. Ai do casal, em qualquer um deles, olha para o outro da perspectiva de que o outro é seu servo. Se você quer viver de verdade, viver é se doar. É olhar para o seu semelhante da perspectiva que você é seu servo. E essa reflexão que estamos fazendo esses dias é para mover-nos para a ação, não apenas para ficarmos na reflexão. Então, o caminhar desta igreja tem que ser no sentido agora de dobrar os joelhos e começar a orar. Faça de nós servos, queremos nos doar às pessoas. Estamos descobrindo, minha esposa e eu, que para ganhar alguém para Cristo, nós temos que dobrar os joelhos e lutar pela conversão dessas pessoas. Por isso que oração não é só uma rezinha rápida, é doação de tempo, é doação de compaixão. Essa igreja só vai atingir esse bairro, pessoas vão chegar a conhecimento de Jesus se vocês sentirem chegar coisa no coração e vocês começarem a sentir compaixão pelas pessoas. O religioso ora, ou melhor, o religioso reza. É como aquele fariseu que subiu no templo e ele rezava assim: ó Pai, te agradeço e não sou como os demais homens do mundo, gentil.
Eu não sou assim, eu sou ótimo, sou membro da igreja, vou no culto todo domingo, dou um dízimo de tudo, sou uma pessoa maravilhosa. Ó Deus, te agradeço. Esse é religioso. O publicano orava diferente. Ó Deus, tem misericórdia desse pecado. Sou tão fraco, tenho entristecido o teu coração, quebra-me. Jesus diz que esse homem desceu para casa justo. Dessa igreja, Jesus quer partir, quebrar e multiplicar, fazer uma obra de avivamento genuíno no nosso meio, transformando-nos em servos uns dos outros e servos da comunidade. Agora imagina o que é amarmos uns aos outros. Se todos os membros da igreja, se todos os membros dessa igreja olharem um para o outro, sempre pensando, o que eu posso servir aquele irmão? Sem pensar, os irmãos também têm que me servir. Não. Eu não tenho direito nenhum, eu só tenho um dever. Eu sou servo. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Essa é a chamada de Jesus para essa igreja. E isso só é possível aos pés da cruz, quebrados em oração. E isso virará sangue em nossas veias, parte das nossas células, e nós seremos semelhantes a Jesus. Amém? Isso só é possível para a gente ruim. Os bons não vêm por essa estrada. Se você, aquele intérprete da lei, não veio, você achava muito legal. Se você, à luz do que tem ouvido, assim, meu Deus, isso não é para mim. Eu sou muito pecador, mas eu quero que você saiba que é você que Jesus está procurando. Ele quer transformar pecadores fracos em servos. No reino de Satanás, uma pessoa grande é uma pessoa que tem muitos servos, que o dinheiro pode comprar. É cercado de servos. É considerado uma pessoa importante. Muita gente ao seu lado, o servindo. O reino de Deus, grande, é quem serve a muitos. Esse é grande. Sim. Queremos ter esse mesmo sentimento. E eu sei que é este sentimento que vai nos conduzir a sermos relevantes aonde estivermos, em qualquer lugar do mundo. Eu te peço por essa comunidade aqui no bairro São Gabriel, essa comunidade de joelhos, buscando a tua graça, ser uma comunidade relevante, se doa a este lugar, aos carentes, aos necessitados. É isso que nós pedimos, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém.